Pronto, estamos ao vivo. Bom dia a todos, boa tarde, né? Meio-dia. Ainda as pessoas começam a entrar na sala. Deixa eu dar um preâmbulo aqui, enquanto as pessoas vão entrando. Mas, Aline, é um super prazer, honra ter você aqui. Nos outros lives que a gente tem feito, tem tido uma audiência muito boa, aí de, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. Uau! E as pessoas estão muito interessadas no que a gente tem para falar, porque a gente tem mesclado informações, obviamente, sobre essa pandemia, mas também tem falado um pouco da gestão Bruno Covas como um todo. Hoje em dia é tão difícil a gente falar o que a gente está fazendo, né? Tem pouca imprensa para contar as coisas e a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo transmitir para o público, às vezes um público super óbvio nosso, as ações mais interessantes que nós estamos fazendo. Então, tem tido uma boa audiência, lembrando também que essa iniciativa ela tem muito a ver com nossa quarentena, né? O fato da gente estar trabalhando de casa ou com menos atividades na secretaria e a nossa necessidade de continuar conectado com as pessoas. Mas também tem a ver com o aniversário da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que no dia 1º de abril, não é uma piada, fez 15 anos. Então, é uma história bem bacana ainda, assim, a história da própria secretaria, porque ela veio, o que ela vem drivando nesse período. Então, né, a gente espera explorar e espera também, nesse período, não só falar com alguns secretários, né, os secretários mais próximos ou com quem a gente tem alguma atuação conjunta, mas também pessoas que foram relevantes na história da secretaria, entender um pouco mais o papel que ela tem na cidade de São Paulo e no Brasil. Mas, olha, vamos já começando, porque já tem algumas dezenas de pessoas que entraram. Queria dar de novo bom dia, boa tarde para todos que estão entrando. A Camila Tavares já está aí falando um oi. O pessoal, obviamente, da SMPED presente. Queria agradecer também o meu pessoal que tem trabalhado aí com afinco nesse período. Mas agora vamos entrar e falar com a estrela da nossa entrevista, né? A Aline, grande amiga, né? Parceira, tem um carinho enorme, um respeito, uma admiração enorme pelo seu trabalho, né? Pelo seu estilo de agir. E queria, né, bater esse papo informal com você, falar um pouco das coisas que estão acontecendo. Mas, para começar, Aline, eu queria que você contasse para todo mundo aí, para o Davi Araújo, que entrou, para o João Paulo, quem que é a Aline Cardoso? Como é que você se define, né? Como é que você se define como pessoa pública? Bom, primeiro, Cid, queria te agradecer muito pela oportunidade, cumprimentar todo o pessoal da secretaria, né, deixar um abraço aí para a Nalva, para suas equipes. A gente, de fato, tem conseguido fazer uma parceria muito produtiva, inovadora e efetiva nesses quase 3 anos. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui para quem está nos assistindo e eventualmente não parou para pensar. O secretário Cid Torquato é o secretário que está há mais tempo como titular de uma pasta. Ele é o único do time hoje que está em exercício na frente de uma secretaria desde o dia 1º de janeiro de 2017, né, Cid? E isso não é pouca coisa, porque, de fato, na gestão pública, nós não somos, nós estamos, né? Todos nós temos cargos de confiança e, por diversas razões, a gente pode vir a ser substituído. E não há nenhum problema nisso, pelo contrário, faz parte, né? Mas, de fato, ser o secretário número 1, né? Sua chapinha patrimonial, né, Cid? É de secretário número 1. E eu sou a número 2. Então, isso também é motivo de muito orgulho, porque, embora não tenha entrado na primeira leva, eu entrei aí na segunda leva, né, em julho de 2017,
E desde então, eu me lembro que a gente já nas primeiras semanas conversou, você me procurou para falar sobre temas voltados à empregabilidade e geração de renda das pessoas com deficiência, e no primeiríssimo momento eu não sabia nem muito bem como lidar com isso, estava ali aprendendo, me situando, mas com o passar do tempo, com muita cumplicidade, né, muita parceria, a gente foi construindo algumas políticas públicas de interação e integração entre as nossas pastas, que hoje acho que a gente pode, né, com muito orgulho dizer que são bem-sucedidas. Daqui a pouco eu vou dar alguns números. Então, assim, de fato é um prazer estar aqui. Eu acho que tem um pouco essa coisa meio emblemática, né, de sermos o número 1 e o número 2, e estarmos em um time incrível. A gente tem colegas extremamente profissionais, a gente está numa gestão muito séria, muito comprometida, de pessoas muito engajadas em fazer a diferença na cidade, na vida das pessoas, e claro, com um líder, né, o prefeito Bruno Covas, que nos motiva, nos inspira e nos dá espaço para trabalhar nessas políticas e em tantas outras que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, acho que lógico que a gente está passando por um momento muito difícil e a gente respeita muito esse momento, a gente tem muita responsabilidade ao lidar com esse momento, mas, assim, acho que a gente também está aqui como fruto desses 3 anos e meio, né? Então, é legal a gente falar sobre esse momento, como você disse, mas falar sobre as conquistas desses 3 anos e meio e também os nossos planos para o que vem pela frente. Respondendo, você viu que eu estou dando uma enrolada, né, para falar quem é a Aline, mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que espírito público não é uma coisa só de quem tem cargo público, né? Espírito público é uma característica que uma parcela, felizmente, uma parcela até significativa da população tem muita gente que não está na área pública, que pode estar no terceiro setor, que pode estar até no setor privado, mas que tem essa visão de trabalhar para o coletivo, de ajudar a sociedade a superar desafios. Então, eu acho que espírito público é algo que quem está numa posição como nós precisa ter, né? Eu diria que é uma premissa, independentemente da sua formação, da sua área de atuação. E graças a Deus, acho que eu posso dizer que sou uma pessoa, acima de tudo, de espírito público, né? Como você é, né, Cid? Aliás, vou fazer aqui mais um relato da nossa história, né? Nós dois fomos consultores da Softex, né, na nossa vida passada, que é uma organização voltada ao setor da tecnologia, eu atuando num segmento, você em outro, mas ambos também ali lutando para ampliar o setor de tecnologia no Brasil, ter mais inclusão, mais oportunidade. Então, assim, essa história de trabalhar pelo país e por setores do país, né, tanto para você quanto para mim, não é uma história nova. Então, essa visão de que a gente tem que fazer o possível para melhorar a sociedade onde a gente vive, é algo que permeia a minha vida muito antes até de eu vir para um cargo público. Então, eu acho que estar aqui falando sobre pessoas com deficiência, sobre inclusão, sobre oportunidade, sobre diversidade, é algo que é inerente à nossa pessoa, né? Dependente do cargo. Mas, de fato, em 2016, eu sempre tive esse espírito público, sempre gostei de políticas públicas e de política, né? Porque política é algo maravilhoso. Infelizmente, algumas pessoas fazem mau uso dela, como fazem mau uso de outras profissões e de outras ferramentas. Tem gente boa, gente ruim em qualquer lugar, mas a política é algo maravilhoso, e assim como poder fazer políticas públicas e impactar a vida de milhares ou milhões de pessoas. E aí, em 2016, enfim, eu não vou contar toda a minha história, mas em 2016 eu resolvi que eu queria potencializar ainda mais esse espírito público e essa possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas, e acabei me candidatando a vereadora, e fui eleita no finalzinho de 2016 e assumi o mandato em 2017, e acabei ficando 6, 7 meses na Câmara só, eu diria, porque tive essa oportunidade de vir para o Executivo em julho de 2017. E assim, eu acho o Legislativo um lugar incrível, também muito transformador da sociedade,
mas de fato vim para o executivo me trouxe a possibilidade de realizar mais coisas, né, de implementar projetos e de ver esses projetos trazendo efeito concreto para a vida das pessoas. A nossa secretaria é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, então a gente olha de modo geral para a atividade econômica, mas olha de maneira mais, né, cadeias produtivas, vocações da cidade, mas a gente olha também mais individualmente para o empreendedor, para o trabalhador, em como potencializar esse indivíduo dentro desse todo. Eu costumo dizer que assim, a gente está o tempo todo olhando para o macro e para o micro, porque você não tem o macro sem cada um desses atores, né, desses 12 milhões de cidadãos e cidadãs da nossa cidade, mas, ao mesmo tempo, você também não pode só olhar para o micro e não entender que ele está num contexto econômico de oportunidades, desafios maiores. Então, a nossa secretaria está sempre fazendo isso. E, nessa ótica, a gente elegeu, já em 2017, essa prioridade, né, de trabalhar com os públicos vulneráveis, com os públicos que tinham mais dificuldade para se beneficiar das oportunidades da economia paulistana. Quando a gente conversa com colegas de outras cidades do Brasil, de outros estados, eles falam assim, mas São Paulo é fácil, São Paulo tem tudo, São Paulo tem oportunidade. De fato, São Paulo tem muitas oportunidades, mas também tem muitos desafios, tem muita desigualdade, tem muita exclusão, né? Então, olhar para os públicos vulneráveis na cidade de São Paulo não é uma coisa tão simples, né? Porque o mercado ele acaba, às vezes, sendo um pouco seletivo. E você tem muita gente qualificada, né, em São Paulo, você tem muitas pessoas que estão aí vindo até de outros lugares para se beneficiar das oportunidades de São Paulo. Então, de fato, a população mais vulnerável, seja qual for a sua vulnerabilidade, apesar da riqueza, da pujança da economia de São Paulo, precisa desse empurrãozinho para poder entrar nesse círculo virtuoso da economia paulistana. Então, em 2017, a gente até tinha definido um conceito que a gente acabou não usando tanto como marca, mas que é o nosso mote, é o que está por trás de tudo, né? Que era o PRIEC, o Programa de Inclusão Econômica, onde a gente elegeu públicos, né? Então, a gente falou já naquela época das pessoas com deficiência, a gente falou de raça, a gente falou de gênero, a gente falou de periferia, e de lá para cá, nesses quase 3 anos de política pública, a gente vem, então, mantendo essa coerência, e isso é legal de você ter pessoas que ficam bastante tempo na cadeira, né, como é o seu caso, como é o meu caso, é que você estabelecer um norte, um desenho de política pública e ir implementando isso com sustentabilidade ao longo dos anos. E a gente tem resultados muito bacanas se efetivando em várias áreas, e eu acho que uma das áreas onde a gente tem aí uns resultados bacanas para contar é nessa nossa parceria, e acho que a gente pode explorar isso aí nos próximos minutos que a gente tem. Não sei se foi suficiente esse resumo, mas acho que dá para dar um panorama, né, para a gente avançar aqui na conversa. Então, e eu acho que, bom, queria agradecer aqui o Igor Nack, a Márcia Marolo, a Marinalva Macedo, a Cris, o Eduardo Fassetti, falam aqui que você fala muito bem. Essa é uma característica sua, com certeza. E você agora, quer dizer, antes de entrar nas nossas agendas, queria explorar um pouco a Aline, né? Saber para que as pessoas conheçam você melhor, né? Você abriu mão recentemente da possibilidade de se candidatar novamente a vereadora, ou seja, algo que a gente sabe a importância do mandato, né, em geral, né, para fazer o bem, para fazer políticas públicas, para participar da vida pública, mesmo para ter cargos, ou seja, a importância do mandato. E você abriu mão de disputar novamente a vereança para continuar à frente da secretaria e acompanhar o prefeito tanto até o final do mandato, como nessa batalha que vai ser a próxima eleição. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu quero, porque eu acho que eu costumo dizer que é uma decisão pessoal de impacto público, né? Então, acho que a gente pode falar sobre ela assim. Eu, de fato, como eu disse, sempre acho que tem esse espírito público desde os meus 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu ia a pé para a minha escola com uma prancheta na mão, fazendo pesquisa eleitoral.
Na época, eu me lembro que era uma eleição, acho que 88, Maluf e Erundina. Então, eu tinha uma prancheta e perguntava para as pessoas em quem você vai votar. Aí a pessoa respondia, eu perguntava por quê. Então, essa coisa da política, do voto, é uma coisa que está dentro de mim, né, há mais de 30 anos, né? E quando eu me candidatei, foi por uma verdadeira vontade de fazer a diferença, de realizar coisas e com impacto. E consegui, nos primeiros 6, 7 meses do mandato, fazer coisas interessantes, mas, como eu disse, quando eu vim para o Executivo, eu senti uma ampliação na possibilidade de impacto muito significativa. E eu acho que, assim, na política, como eu disse, você tem todo tipo de gente, e eu não estou aqui para julgar ninguém, e mesmo a minha vida, em determinados momentos, ela podia ter tomado um rumo ou outro rumo, mas neste momento, com este governo, com esse prefeito, eu precisei fazer uma escolha que se colocou assim de uma maneira inesperada para mim, porque eu me programei para voltar para a Câmara, né? Eu falei, eu vou ficar 2 anos e meio como secretária, voltar para a Câmara, e estava tudo desenhado na minha vida, no meu projeto profissional, no meu grupo, nas pessoas que me apoiam. Só que eu acho que uma das grandes habilidades que a gente tem que ter na vida é saber se reposicionar conforme a vida vai, né, trazendo aí as surpresas, as oportunidades, os desafios, né? Você é uma prova disso, né, Cid? Eu te admiro muito por isso. Eu acho que você sofreu uma mudança de rota na tua vida, né? Você e muitas pessoas, talvez, que nos assistem. E acho que a grande magia da vida, corro o risco até de me emocionar aqui, hein? Cuidado, vocês vão saber quem é a Aline. Eu acho que a grande magia da vida é você saber lidar com esses desafios, né? Você ter resiliência, força, coragem e capacidade de mudar a rota, se necessário, e fazer uma rota bacana, mesmo se ela é diferente do que você planejou. E, de repente, isso veio de uma maneira bacana, que foi o prefeito me questionando, você não quer, em outras palavras, você não quer mudar a rota que você planejou e fazer aqui uma rota diferente? E foi uma proposta inesperada, mas bastante agradável, porque, de certa forma, era um sinal de que a gente estava no caminho certo e de que a gente tinha a possibilidade de continuar impactando vidas neste caminho. Embora, se eu fosse candidata, eu teria aí mais 4 anos, né, de possível trabalho pela frente, e eu troquei, de certa forma, um projeto pessoal, embora também com um certo impacto público, por um projeto coletivo, né, que era continuar nesse time de 25 pessoas com esse líder, com a minha equipe aqui na secretaria, que é uma equipe incrível, consolidando e impactando as pessoas da maneira que a gente vinha impactando, só que talvez até com mais realizações, porque no último ano de mandato as coisas já estão mais consolidadas. E, de repente, Cid, eu fiz essa escolha, né, entre o finalzinho do ano passado e o começo desse ano, tive que me reorganizar, me replanejar, desenhar aí uma série de coisas, e, de repente, olha que coisa louca, veio essa pandemia, com a qual ninguém esperava, né? Mesmo se você imaginar que em dezembro, janeiro já tinha alguma coisa acontecendo na Ásia, ninguém imaginava o tamanho disso, ninguém imaginava que de fato ia chegar aqui. Então eu tomei a minha decisão sem ter esse elemento, mas de repente, quando tudo isso aconteceu, eu tive mais certeza que a decisão foi certa e de que eu tenho uma missão para cumprir. Porque hoje, quando você olha para os impactos dessa pandemia, é lógico que número 1 é a vida, né? É a saúde, é a vida, e isso é inquestionável, porque quem morre não tem outras escolhas para fazer. Então, o número 1 é preservar a vida, mas o número 2, e que vem relativamente próximo da saúde, é a sobrevivência econômica financeira das pessoas, até porque a pobreza também mata, né? Então, o prefeito claramente fez essa escolha de preservar a vida acima de tudo, mas logo na sequência ele tem essa preocupação com o social, com o econômico, com a inclusão, até para que as pessoas não morram de outras causas na sequência. Então, a nossa secretaria acabou ganhando um papel muito maior do que a gente podia imaginar na mitigação dos problemas econômicos causados pela pandemia. Então, nós estamos hoje trabalhando incansavelmente, o nosso trabalho nas últimas semanas aumentou muito, enquanto em algumas secretarias, né, eu penso, por exemplo, a Secretaria da Cultura, que é uma secretaria também incrível, com um papel importantíssimo, que tem feito coisas maravilhosas, mas assim, as casas de cultura fecharam, os centros culturais fecharam, os eventos pararam, então é uma secretaria que foi obrigada a desacelerar as suas ações, né? Enquanto a nossa foi obrigada a acelerar
né, os seus processos, a gente está ampliando, aprofundando, né, inovando. Então, nas últimas 3 semanas, a minha equipe tem sido maravilhosa. Eu aproveito aqui para agradecê-los, porque a gente não é nada sozinho, a gente tem que sempre ter um grupo, né, que faz as coisas acontecerem, ainda mais em política pública. E aí a gente acabou ganhando um papel, então, muito estratégico, e eu estou muito satisfeita hoje com a escolha que eu fiz, porque eu posso, acho que estar no lugar certo, na hora certa, procurando acertar o máximo possível nas políticas públicas. E que, mais uma vez, vão ter esse foco de inclusão, de diversidade, e de olhar para as pessoas mais vulneráveis, inclusive porque elas são as que mais sofrem com essa pandemia e com os impactos econômicos que, infelizmente, ela traz. Olha, a Magda Abreu aqui está dizendo que você é linda, a gente concorda. A Cris está te admirando, né, que uma mulher de luta. Eu queria dizer para quem está nos escutando via Facebook que convide pessoas aí agora, mande, é só botar o nome da pessoa no comentário, convide pessoas que vocês acham que vão gostar de ver a Aline falar, de escutar a nossa conversa, para participar aqui também. À medida que cheguem boas perguntas, eu vou passando aqui para você também. Ô Cid, depois da live fica disponível para a gente também compartilhar, as pessoas assistirem? Que legal, vou compartilhar também. Legal depois ver também a quantidade de comentários que são feitos. Talvez você queira depois entrar, olhar os comentários, inclusive interagir com as pessoas, né, depois do... Agora eu achei aqui. Então dá para não estava aberto. Agora eu estou vendo aqui os comentários também. Está vendo? Então que ótimo. Você vai ver aí, tá um bando de gente aí, conhecido e desconhecidos, contribuindo. Já estou vendo aqui algumas perguntas interessantes sobre empreendedorismo, por exemplo. Vamos falando. Nesse período, o que você acha que foi, né, incluindo agora essa fase tenebrosa, mas qual foi a sua ação de maior impacto? O que você acha que você trouxe para a secretaria, ou está trazendo, ou vai trazer, que estabelece outros padrões, outros paradigmas, que marcam um pouco, não é aquela coisa de marcar sua gestão por marcar sua gestão, mas que trazem elementos novos para a sociedade, que elas vão, e que São Paulo vai se beneficiar. Ou outra visão, o que você gostou mais de fazer nesse período como um todo? Olha, Cid, vou falar em termos gerais, né? Não só aqui do nosso público de pessoas com deficiência. Eu acho que talvez uma marca que a gente pode dizer que deixou nessa nossa gestão, com o apoio incondicional do primeiro prefeito que nós tivemos, que foi o Dória, mas também do Covas, e acho que isso aprofundou muito com o Bruno, foi trazer essa secretaria para a realidade, né? Para a realidade das pessoas, para a realidade da economia, para a realidade do século XXI, para a realidade da cidade de São Paulo perante o mundo e perante o Brasil. E isso não é pouca coisa, né? Pode até parecer um pouco óbvio, alguém que olha de fora e fala assim, mas como assim, não era? Infelizmente não era, né? Para vocês terem ideia, quando nós assumimos a secretaria, e eu não estou aqui falando de política, né, de partido, nem nada, se a gente quiser a gente pode falar também, mas eu estou falando de dados muito concretos, orçamentários, execução. Quando a gente assumiu a secretaria, a gente vivia o maior desemprego da história, né, e a menor performance desta secretaria que cuida do trabalhador e do desempregado, né? Então, houve um descasamento nos últimos anos, anteriores à nossa chegada. Quanto mais a sociedade precisava dessa secretaria, né, as necessidades de uma atuação nessa pasta estavam aqui, e a atuação da secretaria foi ficando aqui. Então, ela não atendia aos anseios da sociedade, ela mal entendia o que estava acontecendo e ela não trazia soluções e propostas reais para a sociedade face ao desafio que estava colocado. E aí a gente foi fazendo essa aproximação entre as necessidades da população, nos seus mais diferentes recortes, e o que é a política pública da pasta / da prefeitura. E eu acho que
Talvez isso seja o que mais nos orgulha, e é lógico que isso tem desdobramentos mais concretos, né? Então, primeiro, a gente passou a pensar mais, né? A formular mais, a analisar e processar mais para você poder trabalhar com a realidade. Então, a gente criou novos elementos para essa reflexão e usou melhor o que existia. Então, nós criamos, por exemplo, uma área de futuro do trabalho, porque o mercado de trabalho ele passa por tantas transformações que não dá para você fazer política pública hoje como você fazia ontem, né? Você precisa trazer as pessoas para as demandas do mercado de hoje e prepará-las para amanhã. Então, essa criação da área de futuro do trabalho, entender as transformações do mercado já é uma coisa fundamental. Como é que você faz política pública sem entender o seu público e o segmento onde você atua? É como se um secretário de pessoa com deficiência não entendesse quais são os dramas de uma pessoa com deficiência. Como é que você vai fazer a política pública certa? Você precisa ter, você como tomador de decisão, o seu time, você precisa ter dados, você precisa ter elementos, você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer, inclusive, o hard e o soft, né? Você tem que entender o problema técnico, mas também o emocional, o conceito que permeia a vida dessas pessoas. Então, trazer a secretaria para essa realidade foi, eu acho que um dos maiores ganhos que a gente teve, porque aí, como consequência, a gente passou a fazer políticas públicas mais efetivas e de mais impacto. Então, primeiro, olhando para esses públicos vulneráveis, como a gente já falou, né, falar, por exemplo, sobre a inclusão das pessoas com deficiência na vida econômica é um dos ganhos que eu acho que a gente trouxe, falar sobre gênero, falar sobre a mulher, né, você imagina, a mulher, você sabe que essa é uma causa importantíssima para mim, nós somos 52% da população e a gente ainda sofre, né, preconceitos e desafios, como se a gente fosse uma pequena minoria isolada, e, pô, a gente já é a maioria, para começar, né? Então, desde a questão da mulher ser a primeira a ser mandada embora, a última a ser contratada, os desafios da mulher empreendedora, não acessar crédito, não subir na carreira, enfim, tudo isso a gente começou a lidar também, a questão dos empreendedores de periferia, ou de baixa renda, a questão dos informais, tudo isso foi nos norteando para criar políticas públicas efetivas para esses públicos, né? Então, eu acho que, conceitualmente, a gente acertou na mão nesse sentido. E também, a gente criou uma outra iniciativa, que agora está um pouco sendo repensada, mas que é olhar para a cidade no seu potencial, nos próximos 10 anos, né? Quais são as cadeias produtivas que podem crescer, portanto, gerar mais emprego? Quais são as regiões da cidade que têm um potencial de crescimento econômico e desenvolvimento econômico que não estão sendo exploradas? Como é que eu reduzo as desigualdades entre públicos, mas também entre regiões? Porque São Paulo tem essa loucura, né? A gente já falou sobre isso aqui no começo, essa coisa paradoxal de ser uma secretaria, de ser uma prefeitura, perdão, uma cidade tão rica, com tantas oportunidades, mas também com tanta exclusão e com tanta pobreza. Como é que você tenta equacionar isso, reduzir as desigualdades, trazendo mais oportunidade, usando melhor o talento das pessoas? E aí a gente foi criando essas políticas públicas e implementando cada uma delas com seu recorte, com seu público. Então, eu acho que assim, a gente tem uma série de políticas, a gente tem até, eu vi que a Carol Lafemme, na minha secretária adjunta, entrou aqui e fez um comentário, e ela brinca assim, né? Ela fala que a gente tem tantos programas, tantos nomes e tantos logos que é um pouco desafiador. E é mesmo desafiador gerir tantos programas. Só que eu costumo dizer o seguinte, quando você faz a política pública de, sei lá, educação, que você tem o Ministério da Educação dizendo o que tem que ser feito e que mais ou menos todas as crianças precisam passar por coisas iguais, né? Você tem um norte, você tem 1, 2, 3 programas e você executa aquilo e você cria bases iguais para todo mundo. Na prática é um pouco mais difícil que isso, mas você tem uma realidade e implementa aquela realidade com algumas adaptações, mas implementa aquela realidade para chegar num fim que é uma educação de qualidade para todos. Quando você fala de atividade econômica, né, veja bem, a realidade ela é muito diferente para os atores, né? Não só pelas dificuldades individuais e de grupos que podem existir, mas como é que eu lido com uma realidade de 12 milhões de pessoas, onde eu tenho alta tecnologia, né? São Paulo é uma cidade que tem inteligência artificial, robótica, né? Questões altamente complexas e sofisticadas, mas eu também tenho a zona rural. E eu preciso que as pessoas que moram na zona rural
também tenham oportunidades, também possam gerar renda. Então, eu tenho que ter programas diferentes mesmo, né? E mesmo na zona rural. O que é a zona rural para uma mulher, para uma pessoa com deficiência e para um homem forte que consegue mexer ali com a terra de outra maneira? Então, a gente tem que fragmentar as nossas políticas de acordo com o público e com o setor. Então, a gente tem uma quantidade enorme de programas, o que é difícil de gerir, mas o que nos traz efetividade, porque quando a gente fala com aquele público, a gente tem mais efetividade. Eu vou dar um exemplo, até para a gente caminhar um pouquinho para as nossas ações concretas. Você pega, por exemplo, o setor de tecnologia da informação, que é um que você e eu conhecemos muito e que tem muita oportunidade na cidade de São Paulo. Esse setor, ele tem as suas características gerais, né, de precisar de mais mão de obra, de precisar de jovens que se interessem mais pelo tema, de necessidade de mais habilidades matemáticas, isso tudo é geral. Mas, de repente, você tem alguns segmentos em específico onde esse setor tem interesse e que a gente pode trabalhar junto. Por exemplo, inclusão de mais mulheres e mais pessoas com deficiência. Essa é uma demanda pontual que o setor de tecnologia nos faz, onde a gente tem trabalhado para conseguir atingir esse nicho. Quer dizer, pessoas com deficiência, mulheres, por exemplo, dentro do setor de tecnologia. A gente está falando de quantas pessoas? A gente está falando de alguns milhares, né? Sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil, não sei, numa cidade de 12 milhões. Então, quando você olha de fora, você pode falar, mas é pouco, você vai fazer uma política pública para 5, 10 mil pessoas numa cidade de 12 milhões? Agora, eu te pergunto, mudar a vida de 10 mil pessoas numa ótica de fazer com que essas pessoas cresçam, se desenvolvam, gerem renda, impactem as suas famílias e ao mesmo tempo trazer mais competitividade para as empresas, faz diferença. Então, esses recortes, eu acho que eles trazem mais efetividade e mais resultado e fazem as pessoas serem mais felizes. Enquanto se eu fizesse uma política genérica para 12 milhões de pessoas, o quanto de fato você impacta a vida delas? Bom, só falando um oi para o Vanderlei Silva, para a Paty Rolo, para a Eneide Gama, que manda um abração. Seguinte, acho que a gente tem que conversar mais, porque a gente acabou fazendo algumas parcerias, mas tem, pelo seu leque, pelo portfólio de ações que você tem, eu tenho certeza que a gente tem sinergia em outras. Por exemplo, uma coisa que a gente não explorou, mas talvez seja o momento de pensar em explorar isso agora, é curso de Libras online. Nós estamos montando um para continuar o trabalho que a gente já faz. Você sabe que a gente dá curso de Libras pela prefeitura inteira, que é um tipo de iniciação em Libras. É mais uma sensibilização do que nada. A pessoa sai com rudimentos. Mas acho que a gente tem tudo na mão para querer, se você quiser começar já e botar no ar um curso de Libras online. Certo? Eu acho que essa é das poucas, eu acho que a gente tem vários outros canais de sinergia. Aí a gente tem, né, algumas visões e vão muito ao encontro do que você está propondo. Primeiro, dizer para quem está nos assistindo que nós temos 24 CATs, o Centro de Atendimento, Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, né, que é aquele balcão de atendimento para as pessoas irem lá conhecer as nossas políticas, e a gente já capacitou 50 dos nossos atendentes, né, isso é mais de 20%, para o atendimento em Libras. Todas as unidades têm pelo menos 2 profissionais habilitados para receber o nosso público em Libras. E é emocionante. Eu me lembro de uma ação que a gente fez, por exemplo, ali no vão do MASP, no Dia da Mulher. A gente atendeu milhares de mulheres numa ação específica para empregabilidade, geração de renda, qualificação de mulheres, e assim, as mulheres chegavam lá falando em Libras, as nossas atendentes estavam preparadas para receber, para orientar, então assim, é motivo de muito orgulho, aquilo que eu falo, cada vida conta, né? Imagina se a gente tivesse que falar para essa mulher, tchau, desculpa, não posso te atender, ou se ela se sentisse ali perdida, né? Então a gente poder atender cada indivíduo que nos procura, entendendo a sua dificuldade e superando-a, para que essa pessoa tenha tanto acesso às políticas públicas quanto o outro, é motivo de orgulho. Então, nós já capacitamos esses atendentes, no futuro, se a gente puder capacitar mais, vai ser ótimo. Uma outra coisa que a gente tem falado muito aqui, lembra que eu falei das profissões do futuro?
A gente está olhando para quais são as profissões que têm oportunidade, que têm demanda, que têm a possibilidade de geração de renda, hoje que vão ter amanhã, e a gente está tentando trazer mais pessoas para atuar nessas áreas. E você sabe bem, Cid, que existe uma demanda por Libras muito grande, né? Por intérpretes de Libras. É uma profissão do futuro, é uma profissão do presente e do futuro. Aliás, eu cumprimento o nosso colega aqui, que eu não sei o nome. Adriano. Obrigada, Adriano. Obrigada pelo trabalho. Que muitas pessoas nos acompanhem. E então eu acho que faz todo sentido, sim, a gente qualificar mais pessoas em Libras. A gente tem o nosso portal de EAD e já fica aqui para a nossa equipe, tá vendo? Damares, tem a Damares escondidinha que está anotando o que ela tem que fazer, e tem gente da nossa equipe também assistindo. Vai ser um prazer a gente ter um curso de iniciação de Libras no nosso portal de EAD. Bom, o que a gente tem feito em parceria tem um sucesso que eu julgo estrondoso, não só para fora da porta da prefeitura, como para dentro também. Né? A gente bateu todas as nossas, ou seja, bateu e ultrapassou as nossas metas aí com o contrato SP. Em geral, né, que é o show do contrato SP, que é um verdadeiro show, né? Infelizmente, a gente tem muita gente desempregada. Quer dizer, um show, não é o melhor termo esse, mas quanta gente foi mobilizada por esses exercícios. E o sucesso do contrato SP Pessoa com Deficiência, né, que é uma parceria, né, bastante equilibrada e, né, uma parceria de quatro mãos mesmo, aí, entre as nossas secretarias, vocês entrando com o trabalho do CAT, a Marinalva, especialmente, entrando com esse conhecimento que ela tem sobre o mercado de trabalho de pessoas com deficiência e do nosso universo de pessoas com deficiência. Então, os números são muito satisfatórios nesses 3 anos de atividades. Nós já fizemos 9 contratas pessoas com deficiência. Os números eu estou meio em falha aqui. Parece que eu tenho todos eles aqui para falar. Então fala. São 10 Olha, eu acho que, assim, de fato, o contrato SP é uma das políticas muito efetivas que a gente conseguiu fazer nesses 3 anos, que começou com vocês, nessa nossa parceria, e que nós ampliamos para atender esses diferentes públicos vulneráveis que fazem parte do nosso público-alvo, né? Então, a gente começou com o contrato SP Pessoa com Deficiência, hoje a gente tem, inclusive, contrato SP Mulheres Vítimas de Violência. Então, tem a ver com aquilo que eu falei, a gente tem uma visão global e, na hora de implementar, a gente afunila para atender as especificidades daquele público. O contrato SP Pessoa com Deficiência, eu acho que ele é o mais impactante em termos de resultado, até por ter sido o primeiro, por ter a parceria com vocês. Eu deixo também um grande beijo, um agradecimento para a Nalva. E ele tem a gente tem um indicador do sucesso dele muito interessante, que é o seguinte: quando a gente fez a primeira edição, a gente teve 16 empresas parceiras, né? Porque nós somos intermediários entre a empresa que vai contratar e a pessoa que está procurando emprego. É uma intermediação fundamental, até pela possibilidade de multiplicar os atores beneficiados, de dar visibilidade, de envolver a imprensa. Então, a gente às vezes ouve das empresas que elas não conseguem alcançar um número muito expressivo de candidatos com deficiência, e a gente ouve dos candidatos com deficiência que eles não acham as vagas que existem. Então, nós estamos aqui para resolver esse problema. A gente encontra pessoa com deficiência e vaga para pessoa com deficiência, esse match, né? A gente vira ali o ponto de encontro de todo mundo. Só que isso não seria possível se a gente não tivesse as empresas parceiras. E aí eu acho que um dos indicadores de sucesso é dizer que na primeira edição a gente teve 16 empresas e na última edição nós tivemos 67 empresas. Quer dizer, 67 empresas que disseram: gente, eu quero contratar pessoas com deficiência, eu tenho vagas e eu quero que vocês me ajudem a encontrar essas pessoas. E a gente foi... Oi? Se eu não me engano, numa edição anterior, a gente teve 90 empresas. Acho que teve uma edição anterior que a gente teve, verdade, ó, tá vendo? Eu pulei aqui o número, eu fui da primeira para a última, mas a gente teve empresas que estão
com 90 empresas. A análise é corretíssima. Mas o ponto é esse, quer dizer, o que é fazer política pública? Fazer política pública é trazer com eficiência aquilo que é necessário, não é inventar uma coisa da nossa cabeça. É a gente entender que, olha, a sociedade precisa disso. E aí a gente disponibiliza isso para fazer com que as coisas fluam. Então, o mercado, ele existe, as vagas existem, os profissionais existem. O que faltava? O ponto de encontro. A gente criou o ponto de encontro. Então, você tem toda a razão, a gente chegou a ter 90 empresas. Eu me lembro que teve uma edição que a gente só tinha espaço para 50 e a gente teve que barrar empresas. Olha que triste, barrar empresas, mas, ao mesmo tempo, é um indicador de sucesso. E a gente ofereceu, essas empresas ofereceram mais de 14 mil vagas nos nossos eventos, né? A gente recebeu público bastante expressivo, essas 14 mil vagas foram oferecidas, e eu acho que a gente pôde aí, então, cumprir esse nosso papel de viabilizar o acesso. Agora, Cid, eu acho que assim, a gente está aqui há quase 40 minutos falando de coisas incríveis, né? E agora eu vou fazer uma provocação para a gente refletir juntos, porque eu acho que a gente também seria hipócrita se a gente falasse que está tudo bem. Não resolvemos todos os problemas da cidade e das pessoas com deficiência e dos trabalhadores, né? Primeiro, porque agora com essa crise toda surgem outros, então eu acho que cabe a nós, juntos, pensarmos tudo que a gente está fazendo até aqui faz sentido daqui para frente, tem que ser ampliado, aprofundado, adaptado, mas também, a Nalva puxou a minha orelha aqui me corrigindo, 111 empresas na 8ª edição. Então, tá vendo? Eu falei que era bacana, ela puxou para cima, é mais bacana ainda, e muito é mérito seu, Nalva, então eu te agradeço muito por isso. Então, começamos com 16 empresas, chegamos a 111, maravilhoso. Agora, vamos lá, e quais os desafios que a gente tem? Nós conseguimos, nessas 9 edições, trazer 14 mil vagas para as pessoas com deficiência poderem trabalhar. Só que o percentual de efetivação nas vagas gira aí em torno, me corrige, Nalva, me corrige a minha equipe se eu estiver desatualizada, mas gira em torno de 10%. Tá? Então, não tenho esse número exato, mas vamos fazer aqui um cálculo aproximativo. Se eu tive 1.400 vagas, se eu tive 14 mil vagas, eu consegui efetivar mais ou menos 1.400 pessoas. Não, eu acho que o raciocínio é outro. Não pensar nas vagas, mas nas pessoas atendidas. Entendeu? Nós atendemos. Pode ser, mas de qualquer forma, a gente teve 10 mil pessoas. 10 mil pessoas e empregou 1.000 pessoas. Atendemos 10 mil pessoas. Não, então vamos lá, vamos começar o problema lá atrás. Nós atendemos 10 mil pessoas e a gente fez muito barulho, hein? Foi muita entrevista, muito link ao vivo, muita divulgação. A gente atendeu 10 mil pessoas para 14 mil vagas. Então vamos começar por aí. Se hipoteticamente a gente tivesse conseguido efetivar 100% das pessoas que nos procuraram, ainda iam sobrar 4 mil vagas. Então começa aí. Né? Segundo, das 10 mil pessoas que nos procuraram para essas 14 mil vagas, a gente conseguiu efetivar na média 10%. Então, mais ou menos 1.000. O que significa que você tem 9 mil pessoas, mais ou menos, que nos procuraram, que não conseguiram essa oportunidade, e mais ou menos 13 mil vagas que ficaram abertas. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é também tentar entender como é que a gente vai resolver isso. Né? O que está faltando? Uma das políticas que a gente tem com bastante ênfase na nossa gestão, e que cada vez mais a gente precisa atuar com vocês, CID, e com várias outras secretarias, é a qualificação profissional. Porque esse é um desafio que não é exclusivo do público com deficiência, que é um desafio geral na nossa sociedade, aliás, né, no mundo. É estrutural, né? No mundo. Porque essas transformações, daí a importância da gente falar do futuro do trabalho, da gente entender as vagas que existem e o perfil das pessoas que estão procurando essas vagas. Porque a gente tem alguns setores, justamente, onde tem vagas disponíveis e faltam profissionais qualificados. E você tem um monte de profissional sem qualificação. Então, como é que a gente consegue empurrar as pessoas para se qualificarem para atender essa demanda? Porque esse é um problema duplamente complexo. Porque, por um lado, você tem essas pessoas que ficam desamparadas, sem um emprego, sem a geração de renda, então um problema social que se agrava, mas por outro, e nem todo mundo entende esse desafio, é um problema também de competitividade, que puxa a economia para baixo. Quando você tem empresas
com vagas disponíveis e elas não conseguem os profissionais para essa vaga, a empresa ela deixa de produzir, portanto ela deixa de crescer, portanto ela deixa de gerar faturamento e ela deixa de contratar mais, né? Você entra num círculo vicioso, né? E você tem o país como um todo que perde essa oportunidade. Vou voltar mais uma vez para o setor de tecnologia. 10 anos atrás, quando você e eu, Cid, estávamos lá trabalhando para a Softex, a gente enxergava o país como a bola da vez, a gente achava que as oportunidades em tecnologia eram enormes, a gente estava ali impulsionando, e assim, o Brasil perdeu o bonde em algumas tecnologias. Muito. Isso por quê? Talvez por falta de investimentos, talvez por falta de infraestrutura, e aí são problemas diferentes, mas também e muito por falta de profissionais qualificados. Porque, inclusive, a falta de profissionais qualificados traz um outro problema, que é a inflação de salários. E aí esse profissional ele fica mais caro, ele fica inclusive, tem um jogo muito nefasto, que é o profissional sai de uma empresa, vai para outra, então as empresas elas vão fazendo leilão de profissional, que é muito ruim. Às vezes o salário fica tão inchado que você podia estar contratando 2 profissionais para ganhar 10 e você tem um profissional ganhando 20, então você deixou de dar oportunidade para alguém e você vai aumentando a desigualdade. Alguns sem empregos e outros com salários altíssimos. Então, esse desafio da qualificação profissional, ele é estrutural e ele é para todos, inclusive para o público com deficiência, para mulheres, para pessoas de periferia, para negros, para, enfim, todo mundo que você imaginar. Então, eu acho que esse também é um dos diferenciais que a gente trouxe na nossa gestão, voltando para a sua pergunta, de entender que essa qualificação precisa ser feita, mas também que não é qualquer qualificação e para qualquer um, porque programas de qualificação você tem inúmeros, tá? Até você procura aí na internet, você vai ouvir, tem muitos. O próprio governo federal, na gestão passada, fez um programa chamado Pronatec. O Pronatec investiu 15 bilhões de reais em qualificação. E esse investimento ele foi relativamente mal sucedido. A quantidade de pessoas que deu certo, né, que fez essa qualificação e que entrou no mercado de trabalho e que cresceu e que potencializou o seu talento e que virou um sucesso é muito pequena, perto do tamanho desse investimento de 15 bilhões de reais. Então, eu acho que a gente precisa ainda melhorar, acho que a gente está na Prefeitura de São Paulo, graças à visão do prefeito Bruno Covas, mas também a de secretários qualificados e comprometidos, a gente está indo na direção certa, mas, assim, 3 anos para mudar problemas tão estruturais, realmente é pouco, né? A gente tem décadas de atraso em algumas políticas públicas. Então, a gente está no caminho certo, mas a gente precisa que essas políticas elas tenham sustentabilidade no tempo, né? Então, seja lá quem for que estiver na tua cadeira, na minha cadeira ou na cadeira do prefeito nos próximos anos, precisa dar continuidade e aprofundar tudo isso. E aí fica aqui um recado para as centenas ou milhares de pessoas que estão nos assistindo: interajam mais com as políticas públicas, exijam também a continuidade, exijam os seus direitos, né? Participem. Às vezes essa falta de participação cívica e política, ela é nefasta para a continuidade das políticas públicas. As pessoas precisam participar dos conselhos, elas precisam ser mais interativas, né, com o poder público, com o terceiro setor, até para que o que é bom continue existindo, o que é ruim mude, e mais inovações sejam trazidas de acordo com a efetiva necessidade da sociedade. Então, uma coisa, ouvindo você falar, eu acho que o Contrata é uma ação vencedora, embora você tenha colocado questões aí que elas não minimizam os esforços nem o sucesso do Contrata. Elas abrem os nossos olhos para outras reflexões. E talvez o Contrata tenha que ser expandido para algo como emprego e renda de uma forma mais ampla. Então, a gente não focar só nas empresas contratando, mas também a gente faz um pouco disso, mas ampliar a questão de informações para o empreendedorismo, para a pessoa abrir a sua MEI, ou seja, entrar com mais força na questão da capacitação, oferecendo, talvez com alguma dinâmica específica com cada candidato, oferecendo para ele de forma direta cursos, não sei, mas ampliar, porque outra coisa, não é todo mundo que quer trabalhar numa grande empresa, o mundo é muito mais
o mundo é mais dinâmico, mais diverso. Tem gente que quer trabalhar em pequenas empresas, a gente trazer talvez algum tipo de incentivo para que as pequenas empresas também contratem pessoas com deficiência. Perfeito. Ou seja, né, vamos pensar aí, e a gente tem que pensar, inclusive, se tem alguma ação que a gente pode estar fazendo agora, né, nesse universo que foi acelerado do EAD, né? Se a gente não teria coisas que é para fazer já. Olha, eu acho que a sua provocação sobre o empreendedorismo, ela tem tudo a ver, e a gente tem ferramentas para isso. Nós temos a ADSampa, que é uma agência de apoio aos empreendedores, que tem 35 pontos físicos, mas que também tem... Pega o número da ADSampa para eu divulgar aqui, por favor. Mas que também tem um atendimento telefônico e online, e essa foi uma das inovações que a gente fez na pandemia também. Como a gente precisou fechar o atendimento presencial, a gente criou um atendimento telefônico, e aí eu acho que para as pessoas com deficiência, talvez algo que a gente não tinha pensado antes, de repente a pessoa se deslocar até a nossa agência poderia ser um complicador. Hoje a gente tem esse telefone que eu vou divulgar aqui para as pessoas ligarem, seja qual for a sua necessidade, as pessoas podem entrar em contato conosco para ter mais informação sobre empreendedorismo. A gente tem muitos cursos de preparação dos empreendedores, desde os fábrica de negócios, que é um conceito de como transformar sua ideia em um negócio. Então, às vezes, a pessoa é super criativa, ela tem uma ideia de negócio e ela pode não saber percorrer esse caminho, então ela precisa de um empurrãozinho, esse empurrãozinho a gente dá, mas também coisas mais específicas sobre marketing, sobre fluxo de caixa, gestão financeira, etc. e tal. Então, eu convido a todos para procurarem a ADSampa, e aí, depois a gente pode até, que eu não sei escrever nesse chat aqui, mas a gente, quem estiver me ouvindo aí que puder, por favor, digitar no chat, Carol, vai ficar aqui para todo mundo. Carol, Nalva, me ajudem aí. Tem um PABX, que é o 4210-2668, PABX da ADSampa, 4210-2668. E tem um WhatsApp, 99449-1311. 99449-1311. E também um e-mail, atendimento@adsampa.com.br. atendimento@adsampa.com.br. Obrigado, Camila Tavares, obrigado, Carol Lafêmina, por estarem escrevendo aí, me ajudaram muito. E o e-mail também, por favor. Vocês são maravilhosos, adoro essa interatividade. E aí, Cid, a gente já conversou bastante, eu, você, a Carol, a Nalva, sobre, eventualmente, questões mais específicas, né, de empreendedorismo para pessoas com deficiência. Acho que a gente pode estar pensando se tem alguma coisa específica, nos próximos tempos a gente disponibilizar isso e vamos ver o que a gente consegue. Você falou sobre oportunidades do momento, eu queria citar duas e aproveitar e convidar o pessoal para uma live que vai acontecer às 2h, se não me engano, que é o seguinte, nós temos 2 editais abertos estou falando com vocês e buscando informação aqui. Nós temos 2 editais abertos para geração de renda nesse momento, de uma maneira que ajuda a pessoa que precisa de dinheiro, e é muita gente que precisa, mas também ajuda a gente a superar os desafios da pandemia. É o edital Cozinhando pela Vida e o Costurando pela Vida. São 2 editais que vão beneficiar mais ou menos 1.300 pessoas, mais ou menos 100 costureiras que vão poder costurar máscaras, que está em falta no mercado, que a gente precisa tanto. Então, Costurando pela Vida para costurar máscaras, toucas, aventais, e Cozinhando pela Vida para que pessoas que têm aí um dom culinário possam cozinhar para oferecer um marmitex para uma pessoa que está precisando. E aí, como é que funciona? Na verdade, a gente está até fazendo assim, matando 2 coelhos numa cajadada só. Não é uma compra de marmita, não é uma compra de máscara, porque isso daí eu lanço um pregão no site e compro de qualquer um. A gente está escolhendo comunidades vulneráveis, com públicos vulneráveis, através de associações. A Karina está dizendo aqui que a live é às 2h. Não, que a inscrição termina às 2h, mas que a live é às 3h, sobre esses editais. Coloca aqui o link também da... Isso, ela colocou o link
das informações. Então, qual que é a ideia? Na verdade, é um programa social, é um programa de geração de renda, onde eu estou tão interessada em dar o dinheiro para essa pessoa que está passando por uma situação de dificuldade, quanto em, de fato, adquirir as máscaras. Porque, assim, eu podia adquirir máscaras da China, ou eu poderia comprar o Marmitex de um restaurante, e tem mérito nisso também. Mas aqui o objetivo é a gente pegar aquela pessoa de uma comunidade, de uma favela, ligada a uma entidade, a uma associação, aquela pessoa que está ali, sabe, desesperada, de repente buscando receber uma cesta básica. Ok, a gente também pode ajudar com cesta básica, através do banco de alimentos, e a gente respeita essa necessidade assistencial do momento. Mas se a pessoa puder trabalhar e gerar essa renda, ela também vai ter uma melhoria na autoestima dela, porque ela vai se sentir mais feliz, ela vai se sentir mais útil, ela vai saber que ela está ganhando o dinheiro dela, mas que ela também está ajudando a preservar uma vida lá fora. Então, esses dois editais, eu acho que para o momento eles têm bastante a ver. Eles não são abertos para pessoa física, tá? Não é a Dona Maria e o seu João que vão entrar. A gente precisa ter uma entidade, né, uma associação, uma OSC, uma ONG, que se candidata, se tiver alguém aí assistindo a gente, pode procurar mais informações sobre esse edital, são super bem-vindos. E aí ela se candidata a apresentar um projeto e ela, como entidade, vai contratar 50 costureiras, 50 cozinheiras, podendo, e eu espero muito que isso aconteça, também contratar pessoas com deficiência, para que elas se beneficiem dessa renda, mas que elas também ajudem a costurar essas máscaras e cozinhar essas refeições. Pessoal aí da Secretaria da SMPED, vamos divulgar esse link rapidamente para as nossas entidades. A gente tem contato e tem falado muito com as entidades de pessoas com deficiência, inclusive levantando as demandas, né, que cada uma tem, para ver se a gente consegue ajudar nesse momento difícil. Porque muitas delas vivem com doações e caem as doações. Exato. Nós abrimos uma linha de crédito para projetos pequenos, de até R$30 mil. Talvez a gente expanda, vamos ver como é que as entidades respondem para isso. Bom, a gente está chegando aqui no final, 12h56, nós vamos acabar às 13h. Aline, como é que você vê, né, o mundo, passado essa pandemia, o que você acha que muda muito? Uau! Eu fiz um comentário com uma amiga esses dias, eu vou fazer aqui também, é bem pessoal, assim, bem... não é institucional, é a Aline, pessoa física, que está fazendo. Eu acho que, assim, o mundo tem pessoas de todos os tipos. Eu acredito que as pessoas ruins, né, as pessoas maldosas, insensíveis, elas são a minoria. Né? Elas são as pessoas podres, assim, elas são uma parte muito pequena. Infelizmente, às vezes elas fazem estrago e barulho. Mas, assim, pessoas ruins são poucas, graças a Deus. Você tem pessoas muito boas, muito solidárias, muito sensíveis, e você tem pessoas médias, que tocam a sua vida e que, de repente, simplesmente não pararam para olhar para o lado e veem o quanto elas podem fazer a diferença e o quanto elas são pessoas transformadoras e pessoas que podem ajudar o próximo e fazer o mundo ser um lugar melhor. Acho que esse contingente de pessoas que, de repente, foi tocando a sua vida sem parar para pensar na diferença que ela pode fazer, essas pessoas vão ser tocadas. Acho que essas pessoas podem parar para pensar em tudo isso e falar, uau, talvez eu possa ser mais solidário, talvez eu possa amar mais, talvez eu possa cuidar mais da minha família, dos meus amigos, do meu vizinho. Então, eu acho que toda a tragédia, né, e estão aí as guerras para provar isso, elas fazem as pessoas refletirem e elas podem fazer as pessoas melhorarem. Então, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que tudo que a gente está vivendo pode tocar milhões de pessoas para elas entenderem que elas podem ser melhores, que elas podem ser mais solidárias, que elas podem fazer a diferença no mundo que elas vivem. Esses dias uma pessoa também da minha família estava falando, mas o vírus veio da onde? A China inventou, é de propósito, a indústria farmacêutica. Gente, vamos parar de pensar nisso, porque isso não vai fazer a menor diferença. O que vai fazer diferença agora é o seguinte: o que cada um pode fazer para melhorar o mundo, o momento, a crise, o sofrimento de alguém,
né? E quantas vidas a gente pode salvar? Sejam elas as vidas biológicas, sejam elas as vidas sociais e econômicas, né? Então, eu acho que o ponto agora é o seguinte: temos que salvar vidas e temos que fazer a diferença na vida das pessoas. E isso vale agora, durante a pandemia, durante o isolamento, e isso vale depois. Então, meu ponto aqui é o seguinte, que cada um que está nos ouvindo possa, eu tenho certeza que já são pessoas diferenciadas, mas que a gente possa pensar o que eu posso fazer para fazer a diferença nesse momento e amanhã. Eu acredito, sou uma otimista, que a gente pode ter muita gente aprendendo lições e melhorando no seu relacionamento com o próximo, melhorando na sua atitude, melhorando na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e eu torço por isso. Tem algumas pessoas que não vão mudar, né? Mas eu acho que é aquela minoria que nada vai fazer ela mudar. Mas eu acho que, no geral, a gente pode aprender lições de solidariedade, de melhoria, de atitude individual e coletiva, para que a gente possa, primeiro, salvar vidas, né? E segundo, tentar transformar o mundo num lugar melhor. Excelente, adorei. Muito obrigado por participar desse bate-papo. No fim, você vê que 1 hora é pouco, hein? A gente, se ficasse aqui mais 1 hora, tinha mais um montão de coisas para falar. Vamos fazer outra mais para frente? Vamos sim, porque, inclusive, Aline, talvez você possa levar isso para o prefeito. Uma série de pessoas aqui entraram em outras situações falando: poxa, esse é um canal legal, a prefeitura devia ter um canal de videoconferência ou de videochamado, que seja, com a população neste momento para falar mais, né? O prefeito talvez poderia explorar esse tipo de canal para estar ainda mais próximo da população. Né? E eu acho que essa é uma característica grande do prefeito Bruno Covas, que é essa sensibilidade de estar perto da população mesmo. Então, eu acho que você está numa posição, eu posso levar também, mas eu acho que a sua posição está melhor para você levar isso para o prefeito. Não, imagina. Eu acho até melhor em termos até da agenda. A sua agenda é mais próxima. Mas eu até acho o seguinte, viu, Damares, que a gente podia pensar em a gente também ter um canal desse. Que ideia boa a gente pode copiar, né? Posso copiar? A gente podia também ter, da mesma forma que o CID e a SMPED estão fazendo esse canal, até para a gente aprofundar algumas ideias de programas nossos, né? De que a gente possa também democratizar mais algumas informações e o diálogo. A gente podia marcar até internamente com o nosso time e abrir assim para a população algumas dessas reflexões, né? E também depois trazer alguns convidados para a gente falar especificamente sobre alguns programas da nossa área, até porque as pessoas hoje estão muito em busca das informações sobre as oportunidades de geração de renda, de superação da crise, de mitigação dos problemas econômicos. Então, acho que a gente podia também, não só, porque é lógico que o bate-papo com o prefeito ele é importante, é interessante, o Bruno é uma pessoa muito acessível, mas às vezes até nas áreas técnicas, né, falar sobre os nossos programas pode ter até mais repercussão e gerar mais impacto. Sim, olha, bom, mais uma vez, muito obrigado a todos aqui que nos assistiram. Divulguem, a gente está fazendo esses lives todos os dias. Na verdade, como eu disse, aniversário da secretaria, a gente está homenageando uma opção de gente com esses lives, trazendo e gerando mais novas informações, mostrando que a prefeitura não está parada nesse período, pelo contrário, estamos aí com força total para tentar mitigar os problemas, né? E eu acho que esse diálogo vai ao encontro do que você disse agora no final, da gente também tentar, nesse processo, dar nossa contribuição para construir um mundo onde as pessoas boas, atuem mais, participem mais, assumam mais a responsabilidade e a gente consiga escapar, fugir daquele meia dúzia de penteiros, daquele meia dúzia de pessoas que estragam a festa sempre. Então, é um momento de discussão, né? Então, Aline, muito obrigado. Adriano, obrigado. Obrigada.
Obrigada, Adriano. Ó, Cid, eu queria... Queria só deixar, legal, obrigada. Queria deixar também um canal aberto. Eu vi que alguns seguidores, porque eu divulguei também a nossa live, eu vi que alguns seguidores meus entraram aqui, e eu queria também deixar esse canal aberto. Quem quiser acompanhar meu trabalho e as minhas ideias e também dar sugestões, pode ir lá, entrar nas minhas redes, Aline Cardoso SP, né, Aline Cardoso SP, estou super à disposição, sou super conectada, e as redes da Secretaria também, né, SMDET, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E a gente fica à disposição para diálogo, para troca de ideias, para compartilhamento aí dos nossos programas, e até para receber sugestões. Eu acho que uma coisa também que a gente está fazendo, a gente está abrindo, né, eu tenho até um edital de startups aberto, a gente está abrindo os ouvidos para ouvir ideias que eventualmente a gente não tenha para poder implementar soluções, tá bom? Então fica aqui o canal aberto, obrigada, adorei, parabéns para você, para a sua equipe maravilhosa, beijo para a Nalva, para toda a sua equipe, e que a gente possa continuar junto aí, essa tormenta vai passar, dias melhores virão e a gente vai estar junto, agora na tormenta e depois também. Como eu estou em home office, um beijo da Fabienne também, que adora você. Beijo para a Fabi também. Bom, tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigadão. Liga de novo. Calma lá, não sai do ar ainda. Vai sair.